Bom, e essa guerra no Oriente Médio, gente, claro, traz incerteza em relação ao cenário econômico, né? Levantando uma grande e importante questão. Em que momento conflitos geopolíticos deixam de ser apenas ruído de mercado e passam a afetar de forma concreta os fundamentos econômicos? Para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente vai conversar agora com a Marcela Kawauchi, ela que é economista-chefe da Lifetime, que já está aqui comigo. Marcela, bom dia para você, minha querida, bem-vinda sempre aqui à nossa programação. Olá, bom dia, Débora. É sempre um prazer participar. Marcela, vamos lá. A gente começa a semana, né, literalmente com o pé, não foi o pé direito, né, que a gente colocou primeiro aí no chão para poder acordar, porque, olha, mercado global já respondendo com muita aversão ao risco, desde a commodities até as bolsas, é generalizada essa aversão nesse momento, ou seja, como com uma nova onda, né, de escalada dessa guerra. Agora, a gente já pode começar a falar de mudança de fundamentos com essa resposta que a gente tem, principalmente do petróleo, Marcela, porque até a semana passada, a percepção, a sensação que dava era que o investidor ainda tinha uma certa cautela para precificar os riscos dessa guerra, muito questionando a questão da duração do conflito. Mas agora parece que a mão veio pesada. Começa a afetar, então, o fundamento já? Bom dia, querida, novamente. Começa assim. A gente teve na semana passada uma semana muito do mercado tentando entender o que seria essa guerra. E a partir de quinta e sexta-feira é que parece que o mercado de fato começou a precificar o risco maior vindo desse novo conflito do Oriente Médio. E por quê? Quando a gente tem uma guerra, a gente tem muita incerteza. A primeira sensação é de incerteza. E aí os mercados precificam essa incerteza. Dado que eu não sei o que vai acontecer, eu vou ficar mais leve em ativos de risco, como bolsa de valores, por exemplo. Quando a gente começa a ter ideia da dimensão da guerra, e aí eu estou falando de intensidade, de duração, aí os mercados começam a colocar isso nos preços dos ativos reais, por exemplo, das commodities. E o que a gente teve na semana passada foi um pouco mais de clareza em relação a essa intensidade. A gente começou a entender que provavelmente essa guerra vai ser uma guerra mais duradoura. O próprio presidente americano falou ali em 5 semanas, e depois o secretário da Defesa americano disse que isso pode ir além. Então a gente começa a vislumbrar uma guerra que vai durar bastante tempo. Em segundo lugar, quando a gente fala de intensidade, o que acabou assustando os mercados foram os ataques à infraestrutura produtiva da região. Então, refinarias de petróleo foram atacadas, aeroportos foram atacados, o Estreito de Hormuz está fechado, que é por onde passa boa parte do escoamento da produção, não só de petróleo, como também da produção de fertilizantes, e é a partir daí que a gente começa a vislumbrar um efeito da guerra para o que a gente chama de fundamentos econômicos. Quando a gente tem um ataque à infraestrutura de produção, a gente tem o que a gente chama de choque de oferta, que no fundo é o mercado entendendo que vai ter menos oferta de petróleo no mundo, e toda vez que a gente tem uma oferta menor, a gente tem um aumento de preços, né? O que o livro-texto nos diz. E aí o petróleo está ali acima dos $100 por barril. Provavelmente a gente vai ter sim um efeito disso sobre a inflação, que é o efeito sobre o fundamento macroeconômico, principalmente porque mesmo que a guerra acabasse hoje, a normalização dessa produção ia demorar bastante tempo. Então dá sim para vislumbrar um efeito principalmente sobre inflação e juros daqui para frente. Agora, Marcela, quando a gente fala desse efeito dominó, a gente tem que quando o petróleo dispara, o mercado reage quase que instantaneamente. É o que a gente está vendo literalmente acontecer, e até mais pesado esse final de semana. Mas entre essa alta da commodity e a gente tem uma piora efetiva de atividade, existe, obviamente, né, um processo, digamos que uma cadeia de transmissão. Onde que você enxerga hoje o maior risco? É no impacto realmente inflacionário direto, na piora das expectativas nesse momento, ou nesse freio sobre consumo e investimento que, obviamente, tende a acontecer com esse choque persistindo? As guerras têm uma tendência a gerar um efeito de estagflação. Isso porque quando a gente tem menos produção de petróleo, a gente tem, né, uma dificuldade ali das empresas de comprarem petróleo, provavelmente elas diminuem
a sua produção, diminuem a sua atividade. Além disso, tem a questão da incerteza, que também acaba adiando projetos. Por outro lado, as commodities geram aumento de preços. E eu gostei muito de um termo que você usou, que é o tal do efeito dominó. É ele que faz com que alguns efeitos sejam muito rápidos e outros demorem um pouco mais. Por exemplo, a China é um dos países, e a Ásia como um todo, são os principais compradores de commodities ali do Oriente Médio. Então, provavelmente, a gente vai ver um aumento de inflação por ali primeiro, um aumento de inflação e queda de atividade. Mas, em outro momento, isso repassa também para os Estados Unidos, porque se a commodity aumenta na venda da China, aumenta depois também para o restante do mundo, já que os preços geralmente são preços ali uniformizados. Então, a gente tem esses efeitos demorando para ser repassados por geografia e também tem uma questão da forma como a estrutura das economias opera. Nos Estados Unidos, por exemplo, o efeito é quase que automático. A gente tem um aumento do preço de petróleo, a gente já vê um aumento de preço de gasolina na ponta. A gente já está, inclusive, vendo isso nessa primeira semana de guerra. E provavelmente agora, essa semana, isso vai se exacerbar. No Brasil, o repasse de preços de combustíveis, ele depende de uma decisão política, por conta da Petrobras, que repassa esses preços para as refinarias. Então, provavelmente, por aqui, a gente vai ter uma demora um pouco mais no preço de gasolina. Agora, a gente já vê elevação de preço do diesel e também pode ver elevação de preços de alimentos por conta do diesel, né, porque a alimentação depende muito de frete, e também por conta dos fertilizantes. Só para fechar, o que a gente tem no fundo são vários efeitos vindos de várias pressões e também diferenças geográficas e de estruturas de economias. Por isso que a gente talvez não veja o efeito imediato na inflação, mas certamente a gente já vai começar a ver algumas coisas com um pouco menos de intensidade, de forma iminente, sendo sentidas pelos consumidores. Agora, Marcela, num ambiente em que a geopolítica obviamente encarece, né, energia e ao mesmo tempo ameaça crescimento global, os bancos centrais ficam diante de um dilema clássico, né? Entender essa pressão inflacionária e entender o quanto que isso deve ou não ser repassado para a política monetária. Esse tipo de crise, obviamente, tende normalmente a adiar cortes de juros, né? Mas nessa situação de agora, principalmente olhando para o Brasil, em que a gente já tem uma grande expectativa pelo início do ciclo de corte de juros por aqui, existe risco da gente tender a adiar agora o início desse ciclo de corte de juros ou apenas existe o risco da autoridade monetária se adaptar mais a esse cenário, talvez medindo um pouco essa questão da magnitude do corte, ou seja, esse debate agora sobre política monetária volta, né, à tona diante dessa incerteza agora global e automaticamente esse choque sobre energia que não dá mais para poder ser desconsiderado, certo? Antes da guerra, a gente já estava ali com o mercado um pouco dividido, né? Um pouco mais tendente a uma queda de meio ponto percentual nessa reunião do dia 18 do Copom, mas ainda existia alguma divisão. Mas até antes do começo da guerra, a gente já tinha visto alguns dados que davam um pouco mais de necessidade de cautela pelo Banco Central, principalmente o mercado de trabalho aquecido e a questão dos preços de serviços, que agora na última semana voltaram a subir no dado do IPCA 15. O que a gente tem agora com a guerra é um cenário bastante diferente. O Banco Central enfrenta um cenário mais desafiador, cercado de incerteza, principalmente em relação a preço de commodities, que certamente impacta a inflação, mas também tem questões muito específicas do Brasil. O Brasil teve a inflação muito ajudada pela fraqueza do dólar lá fora. Ao longo do ano passado, o dólar tinha se afastado desse papel de porto seguro, porque muitas das incertezas vinham principalmente da economia americana. E aí a gente tinha visto o dólar fraco ano passado, que ajudou o real. Agora, por conta da guerra e da mudança ali de estrutura no mundo, a gente teve o dólar voltando a ser o porto seguro. Então, o dólar se valorizou. A gente não sabe o que vai acontecer com o real nesse contexto, porque a gente tem termos de troca mais favoráveis, porque a gente tem petróleo mais caro e a gente exporta essa commodity, então a gente pode ter ali uma entrada de fluxo por conta disso, mas, por outro lado, é um dólar valorizado. Então, a gente pode ter ali o câmbio, na melhor das hipóteses, deixando de ajudar. Além disso, a gente tem alta de preços de commodities. Então, o Banco Central ele precisa ficar muito mais atento.
Em momentos de incerteza, geralmente é recomendado que o Banco Central tome atitudes um pouco mais conservadoras. Não há expectativa de que o Banco Central deixe de começar o corte na reunião do dia 18 de março, mas há sim alguma expectativa maior de que o corte comece com 0,25 ponto percentual, porque justamente a gente tem ali um aumento de incerteza e a hora do Banco Central pisar em ovos, até entender o que vai acontecer por conta da guerra e quais vão ser os efeitos de longo prazo desse novo conflito. Feito Marcela Kawauchi, que é economista-chefe da Lifetime aqui com a gente nessas primeiras horas de segunda-feira de uma semana, com muita atenção nesse ambiente geopolítico. Minha querida, muito obrigada, uma ótima semana para você e até uma próxima. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Débora. Boa semana. Até mais.